Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a síndrome de Down, as suas implicações nos processos biológicos e também sobre a importância da equipe de saúde multiprofissional na promoção de qualidade de vida para as pessoas com essa síndrome. Primeiramente, é preciso entender que todos os seres humanos possuem material genético na forma de DNA dentro de si que os tornam únicos e que pode ser armazenado e condensado dentro da célula no formato de cromossomos. Normalmente, cada indivíduo possui 23 pares de cromossomos, que determinam como cada corpo vai se desenvolver. E do total desses pares, metade é proveniente do espermatozoide do pai e metade do óvulo da mãe. E quando ambos se juntam, há a formação de uma nova célula fecundada que vai entrar num processo de divisão celular. O que acontece na maioria dos casos da síndrome de Down é uma falha durante a divisão celular para a formação dos gametas masculinos ou femininos. A separação dos cromossomos na meiose não acontece da forma adequada, fazendo com que um dos gametas fique com o cromossomo 21 extra. Assim, após a fecundação, o zigoto vai ter 3 cromossomos 21 ao invés de um par, caracterizando uma alteração cromossômica do tipo aneuploidia, que é chamada de trissomia. Essa falha na divisão celular, apesar de parecer algo pequeno, ocasiona uma série de alterações estruturais e disfuncionalidades celulares que afetam a vida do indivíduo. No sistema nervoso, nós sabemos que os neurônios são as células responsáveis por transmitir os impulsos ao cérebro. Elas estabelecem conexões e se comunicam com os outros neurônios por meio das sinapses. E essas células possuem dendritos, que são prolongamentos que garantem a recepção dos estímulos. Também tem o axônio, que garante a condução rápida do impulso ao longo da célula, graças a um isolamento elétrico que é chamado de bainha de mielina. Nos indivíduos com síndrome de Down, estudos mostram que foi verificada uma redução no número de neurônios que é causada por uma diminuição no processo de neurogênese, ou seja, na diferenciação das células-tronco que vão dar origem aos neurônios. Além disso, os neurônios que são formados podem apresentar alterações, como a diminuição no comprimento das ramificações dendríticas e uma mielinização tardia, afetando a condução do impulso nervoso. E a comunicação entre neurônios, ou seja, a sinapse, também é afetada, sendo que foi observado que a superfície média de contato sináptico parece ser de 20 a 30% menor em indivíduos com síndrome de Down. Devido a essas alterações, é possível verificar algumas dificuldades que são relacionadas à atenção, à memória e à capacidade de pensamento abstrato, por exemplo. Além disso, algumas pesquisas apontam mau funcionamento no sistema de neurônios colinérgicos em indivíduos com síndrome de Down, ou seja, nos neurônios que sintetizam e liberam o neurotransmissor acetilcolina, uma molécula responsável por funções como controle do movimento, regulação da memória, aprendizado e sono. E essas pesquisas relacionam esse déficit colinérgico com dificuldades cognitivas e de atenção. A síndrome de Down também pode deixar os indivíduos mais suscetíveis a neuropatologias como a doença de Alzheimer, uma vez que acontece triplicação dos genes que são presentes no cromossomo 21. Um desses genes, que tem sua dosagem aumentada, codifica a proteína precursora beta-amiloide, a APP, que quando produzida em excesso é clivada no peptídeo beta-amiloide, que por sua vez se acumula, formando placas amiloides que dão origem à doença de Alzheimer. Outras pesquisas demonstram relação entre a síndrome de Down e alterações no metabolismo de alguns micronutrientes. O zinco, por exemplo, foi encontrado abaixo dos níveis de referência em alguns pacientes com Down. E esse mineral é muito importante para várias funções orgânicas que muitas vezes se encontram alteradas em pessoas com essa síndrome, como funções endócrinas, imunes e hematológicas. Aqui vocês podem ver alguns dos vários papéis em que o zinco está envolvido. Em relação à síndrome de Down, há estudos em andamento que vêm apresentando resultados positivos relacionados à suplementação do zinco e os seus efeitos sobre a normalidade dos hormônios tireoidianos, a apoptose de células sanguíneas e o sistema imune em pacientes com Down. Agora nós vamos abordar a importância de ter uma equipe de saúde bem formada e qualificada no acompanhamento de pessoas com síndrome de Down. Como nós vimos, em pessoas com síndrome de Down pode ocorrer desequilíbrio de determinados nutrientes, e para acompanhar esse e outros efeitos é importante a atuação de nutricionista, que deve acompanhar cada paciente, fornecer orientações adequadas e atuar na prevenção e no tratamento de algumas comorbidades relacionadas à síndrome de Down, como aquelas relacionadas à suscetibilidade ao sobrepeso. Já o psicólogo pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo, sendo muito importante que ele seja bem capacitado sobre o assunto para poder fornecer orientações e apoio à família e ao paciente desde o diagnóstico. Ele também atua junto a educadores na inclusão educacional e é importante na vida adulta, auxiliando com sentimentos, interesses e autonomia da pessoa com Down. Nós vimos que podem ocorrer alterações na transmissão do impulso pelos neurônios e isso pode afetar a cognição, mas também os movimentos. E devido a isso e outras alterações, como a hipotonia muscular, é importante a atuação de profissionais de educação física capacitado para auxiliar desde cedo com o desenvolvimento motor, realizando estimulação precoce e prevenindo o sedentarismo, obesidade e outros problemas por meio de atividades físicas adequadas. Além do profissional de educação física, a atuação do fisioterapeuta também é benéfica para o desenvolvimento neuropsicomotor, que fica prejudicado na síndrome de Down, sendo importante um acompanhamento desde cedo para o estímulo correto dos movimentos da criança, ajuste da postura e manutenção do equilíbrio. Já o terapeuta ocupacional, além do desenvolvimento sensorial,
pode auxiliar com a independência do paciente no treinamento de atividades cotidianas e, dependendo do caso, pode realizar adaptações ambientais para facilitar o seu dia a dia. Esse foi o nosso vídeo, esperamos que tenham gostado.